Querido ouvinte, nesta manhã muito especial, gostaríamos de gravar para você especialmente um tema muito, vamos dizer, problemático não, mas controverso, que é a igreja verdadeira. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo possa se manifestar através desses versículos bíblicos e que você possa compreender. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez nós chegamos a Ti, na certeza que o Teu Santo e Bom Espírito vai nos assistir nesse momento, tanto a mim quanto a esse ouvinte que está ouvindo essa mensagem, para que o Senhor possa, ó querido Deus, buscar as pessoas que são sinceras nesse tempo, antes da volta de Jesus. Prepara essa pessoa que está aí nos assistindo e nos ouvindo, para que ela seja, Senhor Deus, uma salva para o Teu reino. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, querido ouvinte, a mensagem, sendo uma igreja verdadeira, a pergunta inicial seria: existe uma igreja verdadeira no nosso tempo? E se existe, como identificá-la? Essas, vamos dizer assim, particularidades vai ser a tônica da nossa mensagem desta manhã. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, e o verso 14 e 15, Paulo nos fala uma coisa que é muito importante. Ele diz: escrevo-te estas coisas, e nessa manhã eu estou te dizendo estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e baluarte da verdade. Veja bem só. Paulo aqui lhe diz que o apóstolo Timóteo tinha que saber como se devia se comportar na casa do Deus vivo, que era a coluna e baluarte da verdade. Veja bem, Paulo não diz que qualquer igreja é a igreja verdadeira. Não, existe uma. E Paulo, então, ele faz essa advertência para Timóteo e para nós também hoje. Mas Jesus falou algo muito interessante no capítulo 7 de São João e no verso 17. Jesus fala o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, que é do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Veja bem, Jesus aqui, ele faz uma advertência, que nós precisamos conhecer a vontade de Deus e nós veremos conhecer a respeito dessa doutrina. Veja bem, tudo que se pode, vamos dizer assim, colocar dentro de uma igreja verdadeira é a sua doutrina. E também os seus membros, que são verdadeiramente o corpo de Cristo. A igreja verdadeira na terra é, de fato, o corpo de Cristo. Só que nós precisamos conhecer como realmente é essa igreja para podermos saber se nós estamos fazendo parte da igreja correta ou não. O apóstolo Pedro, ele é muito incisivo nessas partes, quando ele fala, tanto em 1 Pedro, quanto em 2 Pedro, nas duas cartas que ele escreve, mas eu vou pegar a de 2 Pedro, que é um pouco mais curtinha, para que você possa, então, depois buscar esses textos, tanto no livro da carta de 1 Pedro, quanto de 2 Pedro. No capítulo 1, ele fala basicamente as mesmas coisas. Mas em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21, ele diz assim: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasce em vossos corações. Quem é a estrela d'alva? É Cristo. Depois, no verso 20, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, existe uma igreja que, lá em São João, no capítulo 17, o verso 17, Jesus fala algo muito importante, quando ele diz assim, que a verdade é a palavra de Deus. Então, você precisa buscar esses textos depois e ouvir com clareza o que Deus tem para te dizer com respeito à igreja verdadeira. Porque em São João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, quando Jesus fala o caminho, a verdade e a vida, os que estavam ouvindo naquele tempo, sabiam que eram as três portas do santuário.
A primeira porta que entrava no pátio era o caminho, a segunda porta que entrava no lugar santo do santuário era a verdade, e a terceira porta que entrava no Santíssimo era a vida. Então, a Bíblia toda, ela, na verdade, é Cristo, porque Cristo é o Verbo. Então, é muito importante que a igreja verdadeira realmente siga a Bíblia. Não vá atrás de líder, não vá atrás do Adenis, não vá atrás de ninguém. Você precisa buscar estas coisas na palavra de Deus. E a igreja verdadeira, ela consiste em algumas particularidades muito interessantes, que é basicamente as 7 colunas da verdade. Você precisa ver se a tua denominação, aonde você congrega, se realmente ela está baseada nessas 7 colunas que a Bíblia se coloca. Veja bem, eu não estou dando a minha opinião do que é verdadeira, a igreja verdadeira. Eu não vou aqui polemizar, e nem é o assunto desse estudo. Esse estudo é algo que eu preciso colocar para vocês nesses dias, porque a breve volta de Jesus vai fazer com que um povo, aquele povo que realmente é consciente, aquele povo que é sincero e que quer realmente herdar o reino dos céus, ele realmente vai buscar essas verdades que nesta manhã estou colocando para você. Em Provérbios, no capítulo 9, eu vou fazer a citação só do primeiro verso, onde diz assim: a sabedoria edificou a sua casa. Quem é a sabedoria? É o próprio Deus. E ele lavrou as suas 7 colunas. Veja bem, Deus, ele coloca que a casa de Deus, ela é constituída de 7 colunas. E essa casa de Deus nada mais é do que a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é uma coluna, que faz parte dessas 7 colunas. Então, qual é a primeira coluna? A primeira coluna é Deus Pai. Você precisa acreditar, isso está lá em Jeremias, no capítulo 10, verso 10, você vai poder ler, você vai poder ver essa gravação, você vai poder entrar lá, você vai ver lá em Jeremias capítulo 10, verso 10, que realmente o Deus Pai é o verdadeiro Deus. A segunda coluna é Jesus Cristo. Quando Jesus fala lá em São João capítulo 14, verso 6, que eu pronunciei antes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vê que Jesus disse que ele era uma das colunas da verdade. A terceira coluna é o Espírito Santo. Lá em São João, no capítulo 14, verso 16 e 17, eu vou ler até essa menção, porque ela é muito importante. Aqui em São João, no capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus fala algo que muitas pessoas precisam compreender isso, porque muitas pessoas entendem que o Espírito Santo não é Deus. É Deus, sim. E aqui, então, você vê que Jesus mostra o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Outro não é senão uma outra pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, hoje, quem está nos assistindo, e nesse momento você e a mim, é a pessoa do Espírito Santo. É ele que está aqui realmente assistindo esse mundo para que Satanás não faça algo que esteja fora da ética e das, vamos dizer assim, e das coisas que Deus quer. Então, tudo o que está acontecendo aqui nessa terra, o Espírito Santo é o Deus refreador de tudo. Quando o Espírito Santo se retirar, que logo, logo vai acontecer isso, vocês vão ver as barbaridades que vai acontecer nesse mundo. E no verso 17, ele diz assim, eu vou ler o 16 e o 17 para fazer uma consideração só. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Veja bem a profundidade desses 2 versos. Primeiramente, ele nos mostra que existe a pessoa do Espírito Santo. Segundo, que ele quer habitar em você. Mas ele não vai habitar em um templo sujo. Eu e você somos templo de Deus. E esse templo tem que ser bem cuidado na alimentação, no vestuário, nas formas que você está, principalmente sendo, vamos dizer assim, uma aparência cristã, a modo de falar, um modo de proceder. Muitas vezes nós temos um viés voltado para dar muitas vazões ao inimigo, mas para termos o Espírito Santo é muito importante que nós tenhamos uma condição,
vamos dizer assim, de aparência no corpo para que ele possa habitar em nós. Então, eu vou repetir. Primeira coluna, Deus Pai. Segunda coluna, Jesus. Terceira coluna é o Espírito Santo. A quarta coluna é a Bíblia Sagrada. Você entende que a Bíblia, ela é o próprio Cristo, que é o Verbo. Então, a terceira coluna que eu falei, que era o Espírito Santo é que ele inspirou os profetas e os apóstolos para que escrevessem a Bíblia. E a Bíblia, então, é uma das colunas da verdade. Por que é uma coluna da verdade? Porque Jesus falou em São João 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja bem, então, como é muito importante ter essas 7 colunas bem em mente, e você vai decorar essas 7 colunas, porque elas são muito importantes. A quinta coluna é a criação de Deus. Parece um tanto, vamos dizer assim, desprezível a criação de Deus. Não é, não. É muito importante ler em Salmo 111 e o verso 7. Em Salmo 111, verso 7, Deus ele fala algo muito especial sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: as obras das tuas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles. Verso 8. Então, vamos repetir. As obras de tuas mãos são verdade e justiça. As obras é a criação de Deus, inclusive eu e você. É muito interessante que tudo isso que Deus criou, ele criou para um propósito, para que ele fosse honrado, louvado e bendito. A sexta coluna seria então a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela tem, vamos dizer assim, vários pontos que a gente poderia aqui fazer menção. Mas eu vou pegar o de 1 Timóteo, no capítulo 3, e o versos 15, 14 e 15, para poder fazer âncora aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, e o verso 14 e 15. Se você, quando abrir a tua Bíblia, você vai ver lá. Quando Paulo escreve a Timóteo, diz: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu falhar, fique ciente. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja bem, Paulo, ao fazer referência a Timóteo, de como ele devia se comportar na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade, Paulo não deixa dúvida nenhuma de que a casa de Deus, ela deve ter um viés voltado para as Escrituras e para as 7 colunas da verdade, falando somente aquilo que está na palavra. Nada daquilo que eu penso, nada daquilo que o teu líder pensa, nada daquilo que a instituição pode pensar, sei lá o quê. A palavra de Deus, ela é soberana. Soberana porque Deus deixou, é o testamento dele, na verdade. Tanto o velho quanto o novo, são 2 testamentos. Mas é uma coisa só, porque a palavra de Deus, ela é um todo. Não dá para, vamos dizer assim, dividir teologicamente o velho e o novo. Eles estão entrelaçados. E esse entrelaçamento é o que Jesus fez quando ele aqui esteve. Ele basicamente usou o Velho Testamento, porque não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito bem depois, né, reunindo todos os escritos dos evangelhos e das cartas que os apóstolos escreveram. Então, a sexta coluna sendo a igreja verdadeira, você viu aí que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele não deixa dúvida nenhuma que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Não esquece, nunca você deve esquecer de que no primeiro verso que a gente colocou, de que Paulo fala, e também lá em Provérbios, se você veja bem como a Bíblia é fantástica. Em Provérbios, no capítulo 6, vamos buscar aqui Provérbios, no capítulo 6, vamos pegar o 9, que é mais, diz aqui: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Veja que Deus, ele tem essas 7 colunas, e essa 7ª que eu vou colocar aqui agora é muito polêmica em algumas igrejas. Os 10 mandamentos. Em Salmos 119,
tem vários versos, porque o Salmo 119 é só sobre os 10 mandamentos de Deus. Se você ler o Salmo 119, é o salmo mais comprido da Bíblia, e ele basicamente se refere à lei de Deus, mas baseado nos 10 mandamentos. E no verso 142, ele diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Qual é a lei? É os 10 mandamentos. Agora, veja bem, não é os 10 mandamentos que os homens escreveram aí, é os 10 mandamentos de Êxodo 20 e Levítico 6. Deuteronômio 6, aliás, perdão. Então, quando ele diz lá que o primeiro mandamento é não ter os deuses diante de ti, o segundo mandamento é não fazer imagens de escultura, o terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão, o quarto mandamento é guardar o sábado, o quinto mandamento é honrar pai e mãe, o sexto mandamento é não matar, o sétimo mandamento, não adulterar, o oitavo mandamento é não roubar, o nono, não desejar as coisas do próximo, e décimo, não cobiçar as coisas alheias. Veja bem, esses 10 mandamentos, eles fazem parte da coluna e baluarte da verdade. E no Salmo 119, verso 151, Salmo 119, verso 151 diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdadeiros, ou são a verdade. Então, veja bem, tem um detalhe muito interessante nessa questão. Muitas pessoas entendem que Jesus cravou na cruz esses 10 mandamentos. Não, a lei moral é o caráter de Deus. Deus não cravou na cruz os 10 mandamentos. Ele cravou na cruz a lei das ordenanças que apontavam para Cristo. Agora, os 10 mandamentos, eles são vigentes até hoje. Tanto que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, se você ler lá bem no final, você vai ver que a lei é vigente até hoje. Jesus Cristo, quando veio, lá em Mateus capítulo 7, capítulo 5, verso 17, ele diz: eu não vim revogar a lei aos profetas. Pelo contrário, eu vim cumprir, para torná-la mais santa do que já era, porque os homens haviam desprezado. Essas as verdadeiras palavras de Deus. E o verso 10 agora culmina com essa questão. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus e adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Caro irmão, aqui tem um detalhe muito importante. A igreja de Deus verdadeira, ela tem o espírito de profecia. O espírito de profecia é toda a Bíblia. Nenhuma parte da Bíblia deve ser deixada de fora. Porque o espírito de profecia, ele é inteiro. E, além do mais, Deus, assim como ele, no tempo de Moisés, ele pediu para Moisés retirar o povo de Deus do Egito e levar para Canaã terrestre, hoje existe um profeta que Deus instituiu, que foi basicamente no movimento da igreja de Laodiceia, em 1798 até 1850, por aí, ele constituiu uma profeta para esse tempo. E você precisa conhecer. Existem muitas pessoas que têm medo de falar, que têm receio, eu não sei o que acontece, mas você precisa saber quem é a profeta verdadeira. E a igreja de Deus, a igreja verdadeira, só tem uma que tem uma profeta que quer conduzir esse povo desse tempo para Canaã celeste. Assim como Moisés pegou o povo lá na Canaã terrestre, no Egito, levou para Canaã terrestre, existe uma profeta que quer conduzir o povo desse tempo, que é sincero, que quer realmente morar no céu um dia com Deus, para Canaã celeste. Ela se chama Ellen Goldwhite. Essa mulher escreveu uma centena de livros. Você precisa entrar lá no Google e pegar todos os materiais dela e ler. Quando você lê os materiais dela, você vai poder ter uma opinião daquilo que você talvez hoje não tenha. Eu pediria para você agora uma atenção toda especial. Você não faça uma opinião errada sobre essa profeta. Você leia os livros dela, principalmente O Grande Conflito, Caminhos a Cristo, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações. Você leia esses livros e veja, né? E depois você imita a tua opinião sobre isso. Mas você não pode esquecer desse nome. E você ver, então, que realmente a igreja verdadeira existe e ela tem um profeta que é um profeta de Deus. Muita gente
fala que ela é uma grande escritora. Ela não foi uma grande escritora. Ela é uma serva do Senhor que escreveu, assim como os outros apóstolos escreveram, aquilo que é para o nosso tempo. E tem muitas coisas que ela fala que ela nem tinha o primário completo, e que hoje os médicos, a medicina, ela escreveu sobre muitas coisas, sobre saúde, sobre temperança, sobre teologia, sobre coisas que, vamos dizer assim, hoje os médicos estão buscando sobre saúde, coisas que ela falou há 100 e poucos anos atrás, e nem descobriram todas as coisas que ela mesma escreveu. Ela escreveu sobre temperança, sobre uma série de coisas que você, por certo, não sabe e que você precisa buscar. Portanto, a igreja verdadeira é dita por Deus, não é por homens. Cuidado, cuidado. Você que, vamos dizer assim, ama o teu líder, ama o teu, sei lá, eu não vou dizer quem é, você está colocando acima das coisas de Deus. As coisas de Deus não têm paridade, não tem nada que se possa igualar. A palavra de Deus é soberana. E você precisa, antes que eu encerre a lição de hoje, você precisa compreender que em Apocalipse 14, depois das últimas 3 mensagens, que eu já fiz essa mensagem para você, e você deve saber as 3 mensagens angélicas, porque você já deve ter ouvido, ela encerra com um produto final, que eu vou repetir esse produto final, onde diz aqui, em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Querido, a igreja verdadeira dos últimos dias, aquela igreja que vai encontrar Jesus, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e não dos homens e tem a fé de Jesus. Você sabe qual é a fé de Jesus? É ficar escrito em cima daquilo que está escrito. Jesus sempre se defendeu do inimigo, se defendeu dos homens, se defendeu de tudo. Não está escrito. E você precisa também buscar essa condição, para que você então tenha o caráter de Cristo em você e você possa ser um dia então chamado para a ceia das bodas do Cordeiro que vai ter no céu, que é a festa por 1000 anos e depois por toda a eternidade, por todo sempre. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Essa mensagem teria que fazê-la em 3, 4 horas, porque ela é extremamente extensa, mas eu fiz um resumo aqui para que, a partir desse resumo, você possa buscar os textos que eu aqui coloquei, e vocês têm eles gravados aí. E você possa, então, receber do Espírito Santo aquilo que eu não pude falar pelo pouco tempo que eu tive. Mas eu quero fazer uma oração contigo, para que você possa, então, através desse pequeno resumo, receber de Deus a maior bênção, que é realmente a certeza de você fazer parte da igreja verdadeira. E se você ainda não faz parte da igreja verdadeira, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, você tem ainda um tempo que a porta da graça não está fechada ainda. Você tem um tempo para buscá-la e se unir ao povo de Deus. Porque eu não posso deixar de dizer para você que em Apocalipse 14, 18, e o verso 4, se não me falha a memória, o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos da onde? De Babilônia. Desse mundo que está perdido, desse mundo que vai ser queimado, desse mundo que vai ser destruído em breve. Aí então Deus diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos pecados e para não participar dos seus flagelos. Se você é uma pessoa sincera, se você realmente quer participar do reino de Deus, você vai ter que deixar essa Babilônia aí. E você se unir ao povo de Deus. Eu espero que você tenha compreendido. Vamos orar para que Deus possa realmente fazê-lo compreender. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, é bem verdade, Pai, que o tempo é muito curto para que eu possa falar tudo aquilo que a Tua palavra encerra. Mas que o Teu Santo Espírito possa se manifestar através desses versos bíblicos e que este ouvinte possa buscá-los e que possa compreendê-los, a Tua vontade, para que ele possa ser um dia restaurado e, vamos dizer assim, salvo para o Teu reino eterno. Nós te suplicamos, Senhor Deus, essa bênção, essa graça, em nome de Jesus. Amém.